Olá, eu sou o Davi e hoje quero falar com você sobre algo muitíssimo importante novamente. Eu quero falar sobre o que é e qual a importância de viver para Deus. Primeiramente, eu quero ler alguns versículos para você. Está lá no Salmo 73, 25 e 26. Vou começar. A quem tenho nos céus, senão a ti, e contigo nada mais desejo na terra. Minha mente e meu corpo podem fraquejar, mas Deus é a força de meu coração e minha porção para sempre. Olha só que profundo esses dois versos desse salmo. A gente vê a entrega desse salmista, o quanto ele estava reconhecendo Deus como principal em sua vida. Verdadeiramente, ele reconhece que nada mais importa além de Deus. Se ele tem Deus, ele tem tudo. Nada mais lhe fará falta. Nada mais pode acrescentar, porque ele já tem o melhor. Ele tem Deus. E a única coisa que pode melhorar é a sua... o quê? É o seu conhecimento de Deus e a sua proximidade com Ele. Porque assim como nós nos aproximamos de alguma coisa boa e nós conseguimos desfrutar essa coisa com mais e mais prazer e conhecimento, de forma a nos alegrar mais nessa certa coisa, assim também nós fazemos com aquele que é o melhor, e nele nós teremos prazer, conquanto que nós continuemos nos aproximando dele continuamente. Porque a partir do momento que nós ouvimos a sua palavra, de forma a nos chamar para o seu caminho, e começamos a seguir esse caminho o qual ele nos indica, é aí, nessa constante mudança, nessa constante avançar, que nós poderemos amá-lo, conhecê-lo e verdadeiramente assim saber o que devemos fazer e assim viver para ele. Devemos entender que para que nós possamos viver para Deus é preciso reconhecer que dele vem a vida. Ele é a verdade, o caminho e, adivinha, a vida. Devemos ter em mente nisso, que sem ele nós não podemos fazer nada. Ele deve ser o nosso foco, o nosso tudo. Mas aí vem a pergunta, por que viver para ele? Te digo uma coisa, ele é o nosso Criador. E aquele que cria algo, cria por alguma razão. Ele não simplesmente nos criou e nos colocou nessa terra e disse: não tem propósito nenhum para vocês, simplesmente vão aí e fiquem batendo a cabeça. Não foi isso que Deus disse para nós, não foi para isso que ele nos criou, não. Antes ele nos criou para um desígnio pré-determinado, ele nos criou para que nós pudéssemos cumprir com alguma missão. E eis para que ele nos criou, para que nós pudéssemos receber o seu amor e ser objeto dele. Além de nós também podermos amá-lo com nossa própria vontade, com a nossa própria escolha. É para isso que ele nos criou, para que nós pudéssemos nos unir a ele e ser um com ele. Mas é preciso, para cumprir com isso, para dizer sim a Deus, é preciso dizer não a nós mesmos. A vontade que nos parece ser nossa, mas na verdade é do inimigo de nossas almas, que faz parecer que nós mesmos queremos isso. Devemos entender que muitas vezes essa nossa vontade vai entrar em confronto com aquilo que é correto, com aquilo que é bom aos olhos de Deus. E é nesse momento que precisamos ser rígidos conosco e nos relembrar dessa frase: eu vivo para Deus. Deve ser o nosso lema, né? Esse é o meu lema. Eu vivo para Ele, eu vivo para Ti, eu vivo para Deus. E por causa disso eu escolho aquilo que Ele quer que eu escolha. E essa verdadeiramente é a verdadeira entrega. É você ter uma infinidade de escolhas à sua frente, um leque de opções das mais variadas.
Contudo, escolher exatamente aquilo que Deus quer. Escolher viver da forma que Ele quer, que Ele deseja que você vive. E é isso que nós devemos praticar. E qual é a recompensa daquele que vive para Deus? Bom, devemos ter em mente que aquele que vive para Deus não vive para si mesmo. Portanto, ele não quer ajuntar coisas para si, nem fugir de um determinado castigo ou de uma determinada aflição. Ele vive para Deus e, portanto, ele receberá aquilo que Deus quiser dar a ele. E o que é mais precioso do que a vontade dele, que é o que ele quer dar a nós, porque ele é generoso. Porque o prazer dele está no amar e perdoar, no fazer viver, vivificar aquele que dele se aproxima. Porque aquilo que Deus tem para nós é muito maior. Porque Deus preparou coisas que nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, para aqueles que o amam. Devemos ter isso em mente. Aquilo que Deus tem para nós é o melhor e a vontade dele é a maior recompensa que podemos ter. Não podemos imaginar, mas nós podemos confiar e ter a certeza de que ele retribuirá. Mas devemos ter algo em mente e relembrar que viver para ele é uma questão de gratidão em resposta àquilo que ele fez por nós, porque verdadeiramente Deus deu a sua vida por nós. Como assim? Ele se manifestou nessa terra através de Yeshua, o Messias, o ungido, e morreu em nosso lugar para nos dar vida. Ele colheu o fruto de nossos erros, de forma a nos livrar da morte. E assim nós podemos viver, por meio do seu sofrimento, por meio do seu sacrifício, do seu sangue podemos ter vida. Assim também nós devemos entregar a nossa vida. Verdadeiramente, quem somos nós para receber essa vida que Ele nos dá ao preço de sua própria vida, sem nós mesmos darmos a nossa vida a Ele? Nós devemos ser gratos e não apenas dar a nossa vida como, por exemplo, os apóstolos, os mártires, mas verdadeiramente viver, entregar a nossa vida nesta terra para Ele, nos entregando a sua vontade, fazendo aquilo que o alegra e praticando o amor, a justiça e a verdade. Pois assim verdadeiramente amaremos com o maior amor, que é dar a vida aos seus amigos. E aquele que se aproxima de Deus e o ama, aquele que cumpre com os seus mandamentos, obedece a sua palavra, esse é o amigo de Deus. E foi esse amor que ele demonstrou por nós. Tá certo? Então que nós podemos ter em mente que nós não estamos nessa terra para buscar ouro, prata, riquezas, grãos, coisas materiais, nada disso importa, tudo isso é vão. Tudo isso é lixo comparado àquilo que realmente importa, que é vida eterna. O que um homem vai ter depois da morte, mesmo que ele seja o mais rico de todos, se ele não tem a vida? De que adianta você herdar o mundo inteiro se você não herda a eternidade? Portanto, tenhamos em mente que o labutar de nossas mãos e todos os impulsos e desejos de nosso coração devem ser para plantar para o mundo vindouro. De que adianta um agricultor no período das chuvas, onde normalmente se planta, para se colher depois multiplicado? De que adianta se ele ficar dormindo, descansando, se esse tempo for ocioso para ele, ou se ele buscar outras coisas que de nada valem? Ele não vai poder ter os frutos, ele não vai poder se alimentar depois. Portanto, tenhamos em mente que depende de nós
Aquilo que nós vamos escolher, é claro, é da misericórdia de Deus dar as chuvas, as condições e as oportunidades. Mas somos nós que devemos meter a mão na massa, a mão na terra. E com o nosso trabalho, a nossa dedicação e a nossa entrega e verdadeiramente obediência é a demonstração de nossa escolha de seguir a Deus e de receber a sua salvação. Devemos ter em mente que devemos agir nessa terra e viver para Deus, fazendo aquilo que o alegra de verdade. Esse é o vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Que Deus te abençoe nessa palavra e fale ao seu coração. Se você gostou e gostaria de assistir outros vídeos como este, apenas se inscreva, porque muitos outros virão e muitos outros já vieram também. Se você acha que mais alguém deveria assistir esse vídeo, apenas compartilhe com essa pessoa e até a próxima. Mas lembre-se, você deve viver para Ele.